Olá, eu sou o professor Danilo Delarco. Seja bem-vindo a mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. E nós vamos continuar falando das eleições 2018. No programa anterior nós começamos a falar e agora a gente vai continuar com o tema eleições 2018. E quem está aqui nos nossos estúdios para esclarecer várias de nossas dúvidas, e são bastante, é o professor Mário Sérgio Lepre, cientista político e professor do curso de Direito da Unifil. Professor Mário Sérgio, obrigado por mais esse programa. Eu que agradeço. E nós temos aí bastante dúvida, porque é uma eleição bem diferente do que a gente já passou até hoje, né? E eu queria começar te fazendo uma pergunta, porque eu já vi em alguns vídeos, e até de grupos em WhatsApp, que eu faço parte, e a gente vê algumas... O que eu já vi? Uma pessoa falando, né, que se nós tivéssemos mais de 50% da população votando branco e nulo, as eleições seriam anuladas, né? E eu queria saber de você, primeiro, o que é o voto branco ou nulo, que implicância que ele tem, se realmente 90%, sei lá, a população inteira revoltada resolve votar como protesto no branco ou no nulo, se isso implica em alguma coisa mesmo em termos de invalidar alguma eleição. Como é que fica isso? Porque corre essas, vamos dizer, fake news por aí e a gente não sabe muitas vezes o que dizer para o... Sim, é uma fake news mesmo, porque a resposta é a seguinte: o voto nulo e o voto branco, tanto um quanto o outro, são chamados votos inválidos. Então, eles não são calculados no que diz respeito à distribuição. Então, imagine, por exemplo, uma eleição majoritária, que seria a eleição para presidente, eleição para governador, para prefeito, para senador. Nas eleições majoritárias, quem votar branco e votar nulo, imagine você que 55% votou branco e nulo, mas 45% votou em alguém. Então, esse indivíduo que votou em alguém, então ali você vai ter uma maioria. Entendi. Desses 45, a maioria vai ter, sim, a maioria absoluta. Então, a maioria absoluta é sempre calculada em cima daqueles que votaram. Então, o indivíduo que votou branco ou nulo, não faz diferença entre os dois. Na verdade, uma diferença só no sentido político da coisa, né? Nulo, ninguém me serve. Branco, tanto faz. Essa seria a lógica da coisa. Se eu voto branco é porque tanto faz os candidatos. Se eu voto nulo é porque não me serve nada. Mas o resultado legal do voto nulo e voto branco é voto inválido. Então, eles não funcionam na distribuição das cadeiras para o legislativo, que é distribuída exatamente com aqueles que votaram no partido, na legenda e no candidato. Então, é esse que forma aquele quociente eleitoral que vai fazer com que exista... Eles não contam também, esses aí? Eles não contam. Então, o quociente eleitoral ele é retirado dos votos válidos. Então, o número de votos válidos é dividido pelo número de cadeiras, né? Então, se o parlamento tem 500... O mínimo que tem que ter de cada partido cada partido tem que ter para ter uma cadeira. Entendi. Então, se o partido passar tantas vezes daquele quociente, tem tantas cadeiras. Por isso que a gente falou no programa anterior, se um deputado tem muitos votos, ele acaba trazendo alguém por causa do quociente. Por exemplo, Tiririca em São Paulo, Ratinho Júnior no Paraná, quando foi candidato a deputado estadual em 14, que é o seguinte: então o indivíduo vota no Ratinho. Mas ao votar no Ratinho, repare que os dois primeiros dígitos são os dígitos do partido. Então você primeiro indica o partido. Entendi. O teu voto, na verdade, está indo para o partido. Então, se 1.500.000 pessoas votaram no Tiririca em São Paulo na eleição de 2014. Muito bem, 1.500.000 pessoas são quantos por cento dos votos? Quantos ele não levou junto? Então, que às vezes teve 10 mil votos. Isso significa que aquela porcentagem de votos foi para o partido. E aí o partido, então, que tem a cadeira do Tiririca e mais 3, 4 que vão... Por isso que dá aquela briga que não pode sair do partido, se sair do partido perde a exatamente, cadeira, porque a cadeira, na verdade, é do partido. A cadeira na eleição proporcional... Entendi, que é deputado estadual e federal. Deputado estadual, federal e vereador. vereador. Então, vereador também no município também é eleição proporcional. Nessa, no caso agora, ser deputado estadual e federal. Esses dois. Senador, governador e presidente majoritário. Então, por exemplo, aí significa que na majoritária é o mais votado na circunscrição, então no estado do Paraná. Aí o governador, como tem segundo turno... Mas votado dentro dos votos válidos. Dos votos válidos. Entendi. Então, por exemplo, vamos supor que a gente está votando nulo para governador. Nulo, branco, nulo, branco. Isso deu 60% dos votos. Bom, aí você tem 40% dos votos. Então, quem votou no Ratinho, desses 40%, no Ratinho, na Cida, no João Arruda e nos outros, então esses aí
é que você vai ter ali repare que você vai ter 20%. Aí, aí, no caso, pode ir para o segundo turno. Só não vai para o segundo turno quem conseguiu 50% mais um. Não, mas aí é o seguinte, o que a gente está imaginando é que os votos nulos e brancos deu 60% dos votos. Tá. Mas os 40% é os 100%. Isso. Entendeu? Então aí, no caso, para ir para o segundo turno... você precisa de 50% mais um. Ah, tá. Para não ter segundo turno. Para não ter segundo turno. Então, por exemplo, nesses 40%, que é os 100%, então vamos supor que, não vou dar exemplo aqui, né, mas um candidato tenha lá 50% mais um. Dos votos válidos. Ganhou o primeiro turno. Entendi. Ou seja, ganha o primeiro turno. Você está entendendo? E se for para o segundo turno... Então, realmente, para votar branco e nulo, a pessoa tem que... não está satisfeita com nada mesmo, porque o ideal é que ela vote em alguém porque ela corre o risco de elegerem para ela, então. Claro, o indivíduo que vota branco e nulo... Você só não vai invalidar nada, ou seja, os poucos que votaram vão eleger. Vão sufragar alguém que, de repente, não é quem a pessoa deseja, né? Talvez ela pense isso porque, meu voto é pouco, né? Mas, na verdade, não é uma boa estratégia. É isso que a gente imagina, né? Então, ficar atento com isso aí. E a gente está percebendo agora, nós começamos as propagandas, né? O tempo na TV, e a gente percebe que alguns têm mais tempo que outros. Certo. Por que isso? É uma regra da eleição? É coligação? Isso tende a acabar ou não? Como é que... Não tende a acabar porque você precisa estabelecer uma fórmula. Né? Então, poderia ser assim, todos têm o mesmo tempo. Né? Seria mais justo? Não sei, porque as forças políticas são diferentes. Né? Então, a regra ela é da Lei das Eleições, 9.504, e ela divide esse tempo no horário de televisão para aqueles que têm maior bancada na Câmara dos Deputados. Então, agora, por exemplo, você vai votar. Então, a eleição para a Câmara dos Deputados, os deputados federais, é que vai determinar exatamente a proporção de tempo que os partidos vão ter nas próximas eleições. Até a eleição para prefeito. A gente não tem noção mesmo, né? Porque se a gente tem que pensar muito bem, sim. Porque dependendo de quantos deputados federais você elege para um determinado partido, ele vai ter mais tempo de eleição. E isso pode fazer toda a diferença na eleição. Faz a diferença. Né? Por exemplo, vamos pegar o exemplo, o PT. O PT hoje, né, nessa eleição de 2018, está lá com o Lula, aquelas coisas que a gente comentou no programa passado, mas por que ainda tem um tempo de televisão ali? Entendeu? Que eu repare que o tempo do PT... Porque a bancada do PT... Isso eu não entendi. Então, a bancada do PT, lá em 2014, é um número significativo de deputados. Então, aquele número de deputados dá ao PT, mesmo sozinho. Não coligação, mesmo sozinho. Henrique Meirelles. Então, nessa eleição de 18, você vê lá, Henrique Meirelles. Por que o PMDB lançou o Meirelles? Né? Primeiro que mudaram também uma outra regra, que é a financiamento de campanha. Né? Então, houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal, uma decisão até equivocada, no sentido, até foi uma ADI proposta pela OAB, né? No sentido de que o financiamento de campanha por empresas não poderia, porque fere a igualdade, etc. e tal. E o Supremo acabou entrando nessa e aí simplesmente acabou com exatamente. E o legislador, que é quem deveria fazer as coisas, né? E o Supremo fica fazendo coisas pelo legislador, isso é um problema também. Mas o legislador, ele ficou com medo porque a sociedade no ano passado estava extremamente assim, de mau humor com a política. Então, não se sabia como legislar em cima dessa lógica de você buscar o financiamento das empresas. Porque o legislador poderia, né? Na verdade, quando o Supremo decide, não vincula o legislador. Ele poderia ter feito de outra maneira. Ele poderia ter feito, por exemplo, só pode doar a empresas que não tenham contratos com a administração pública, só pode doar até E aí acabaram que nenhuma empresa... Nada. Mas aí o problema grave é o seguinte, com essa decisão, então acabou que o Meirelles é um indivíduo que tem muito dinheiro, então ele diz assim... ele pode financiar a própria campanha. Pronto. Ou seja, quando ele chegou... O Amoedo também, se não me engano, o Amoedo praticamente, também, né? O Amoedo também. Mas o interessante no MDB é isso. Então o MDB tem um tempo grande de televisão, por conta da bancada que elegeu em 2014, e tem um candidato a presidente, por quê? Porque ele falou para o partido, não se preocupa comigo, o dinheiro do partido vai ficar
para ser distribuído para as campanhas de deputado. Então, eu não vou mexer nisso aí. Eu vou me garantir. Então, ele se autofinancia. Então, repare, é necessário uma legislação mais porque efetiva. daqui a pouco só quem tem dinheiro vai poder se candidatar. Isso jeito, né? Fora o financiamento que vem, por exemplo, vamos imaginar aí do ilícito. Tá certo? Porque isso a Justiça Eleitoral não vai conseguir, não conseguia com o financiamento que vinha das empresas e também não vai conseguir coibir agora, né? Professor Mário, eu vou chamar o intervalo. A gente volta já, não sai daí. O Ministério da Educação confirma: a Unifil é o melhor centro universitário do Paraná, com a maior nota no Índice Geral de Cursos. A Unifil lidera o ranking principal, com o melhor desempenho entre todas as instituições privadas de ensino superior do Paraná. Conquistou novamente o Conceito 4, o mesmo de grandes universidades públicas como o UEL, o UEM e Federal do Paraná. Unifil, movendo o ensino de qualidade. Agende sua prova. Faça sua inscrição pelo site www.unifil.br. Voltamos a mais um programa de Direito Unifil aqui na UTV e estamos falando das eleições de 2018 com o professor Mário Sérgio Lepre, cientista político, professor da Unifil. Professor Mário, a gente percebe que parece que alguma mudança na questão das propagandas, né? O que mudou basicamente? O que não pode mais fazer? O que pode fazer? O tempo ficou menor, não ficou? Na verdade, o brasileiro não gosta muito de propaganda eleitoral, né? Mas tem uma importância, isso pode definir alguma coisa? Então, nós estamos falando agora no começo, né, que começou o horário eleitoral gratuito, e eu diria que essa eleição é bastante importante para verificar se realmente o horário eleitoral gratuito vai fazer alguma diferença na decisão do voto. Essa é uma eleição que você vai verificar isso de forma muito clara, porque aqueles candidatos que estão mais atrás... Por exemplo, o Bolsonaro que está na frente, ele tem o quê? Zero. Segundos de... tem poucos segundos, né? ele fala alguma coisa e já some da TV. Então, o que isso significará? Então, é uma bela de uma questão que vai ser verificada agora. Porque até Como tempo você falou, atrás, até então era... você tinha os dois que disputavam, então os dois tinham uma quantidade significativa de tempo de TV. O que a gente viu na eleição de 2014 é que a Marina, por exemplo, que não tinha tempo, ela foi destruída pela campanha da Dilma. Então a campanha da Dilma verificou a subida da Marina num determinado momento e aí então usou toda a sua estratégia de campanha na televisão para realmente tentar atacar... Que eram os eleitores que eles estavam perdendo. Aqueles eleitores que eles estavam perdendo. Estavam perdendo eleitor para a Marina e aí, obviamente, aí começaram com algumas questões, o Banco Central independente, etc. Então funcionou. Agora, vamos ver. Né? Porque o Bolsonaro me parece bastante consistente ali naquele nível de votos que ele tem. Mas vamos ver se isso realmente vai se concretizar. Ter um aumento ali. Porque a gente está falando ainda no início, então nós vamos ter que verificar isso. Ou se realmente ele vai continuar, porque hoje você tem as mídias eletrônicas, você tem as redes sociais que, na verdade, são novidades. Né? A campanha diminuiu muito, você falou agora. Então, qual foi a diferença significativa? Você tem um tempo menor de campanha. Praticamente o tempo de televisão muito menor, tanto o tempo dos programas como também o prazo, né? Porque agora nós estamos em setembro, que está começando para a eleição de outubro. Em tempos passados, em agosto, você já tinha horário eleitoral gratuito, você já tinha campanha nas ruas, etc. Né? Então, essa série de coisas aí que andaram fazendo para diminuir custos, então foi tudo na direção de diminuir os custos da campanha, fazer a campanha ficar mais... razoável, mais barata, né? Porque o horário eleitoral gratuito, ele é gratuito para o partido, mas veja, ele tem um custo para a sociedade, porque as empresas de televisão elas descontam, elas abatem dos tributos aquilo que seria o share, né? daquele horário. E o custo também não é só o horário da TV, mas é também o marqueteiro, tem rádio também, horário de rádio também toda a construção, né, da propaganda que envolve... Tem que trabalhar bastante o publicitário ali, né, tem que sambar. Com campanhas de segundos ou minutos, ele tem que falar muito, realmente em pouco. Né? E aí ele tem que saber exatamente qual o público ele está falando, que tipo de propaganda é mais adequada para atingir determinado momento ou outro. Atacar o Bolsonaro, como?
Então, em que ele é frágil? Mas para isso eu preciso ter uma Parece pesquisa. que eu estou assistindo um pouco os horários, eu não costumava assistir não, mas agora como eu estou bastante em dúvida mesmo, então eu estou assistindo para ver se alguma coisa me chama a atenção. E parece que eu vi conseguindo já atacar o Bolsonaro numa dessas inserções, Sim. assim, sabe? Você quer um país que não sei do que jeito e tal. Eu falei, nossa, os caras já não estão perdendo tempo. Acho que o tempo é tão pouco que eles já estão querendo, já começaram. Aí a gente tem que ver qual foi a estratégia, né? Porque a estratégia quem criou foi a campanha. Então, não só o publicitário, mas aqueles que analisam a situação e, olha, nós precisamos tirar voto de quem? Esse é o ponto. Eles devem fazer pesquisas assim? Sim. As pesquisas são feitas... A todo momento. A todo momento para saber se algo que falaram surtiu algum efeito, se não surtiu efeito ou se foi um efeito contrário. E aproveitando nessa questão das pesquisas, dá para confiar? Ibope, Datafolha, que é o que a gente vê aí. São os melhores, são os melhores, né? No sentido de... Porque a gente sempre fica assim... Será? Porque já aconteceu tanto de ter uma reviravolta tão grande, né? Claro. E a gente fala assim, bom, será que dá para confiar muito nessas pesquisas? E realmente, as principais, acho que são esses, né? São Ibope, Datafolha, que inclusive as TVs, elas divulgam, né? Tem que registrar essa... Tem que registrar, você tem uma amostra boa, significativa, então a amostra tem que ser representativa da população, porque senão a pesquisa não vale. Você fazer pesquisa por telefone, né? Não, você tem que realmente ter uma noção exata do país. E eu sei que isso pesa muitas vezes, que a pessoa está em dúvida, ela vai achar que fulano está na frente, eu vou votar nele, né? Isso acontece então, ainda. Isso acontece ainda. Não é nada assim, talvez, vamos imaginar, pode decidir? Pode, se for uma campanha onde você tem... Diferença muito pequena. Diferenças pequenas. Então, por exemplo, você está lá, o primeiro colocado com 23%, o segundo colocado com 21%, o terceiro com 19%. Então, quer dizer, qualquer movimento né, que pode dar uma diferença. Pode dar uma diferença que modificaria o resultado final. Então, as pesquisas, numa eleição como essa atual, e estando bastante acirrado no final entre vários candidatos, que eu acredito que deva ser isso, a não ser que surja alguma coisa na campanha, que um comece a crescer consistentemente, né? Ou algum fato, uma situação no país que possa... Não, uma greve de caminhoneiro... que estão pensando em fazer. Né? Então, de repente, quem que ganharia com isso, quem que perderia. Então, de repente, né? O fato é que a sociedade, de maneira geral, perde com esse tipo de movimento. Né? Entendi. E, professor, dá uma dica aí para o pessoal, o que eles tinham que ficar alerta em relação a fake news, as notícias falsas. Ou seja, você recebe lá no WhatsApp um vídeo, como eu já comentamos em programas anteriores, a questão falamos nesse programa mesmo no comecinho, a questão do voto branco e nulo ali. O que você teria que prestar atenção para ver se essa informação que você está vendo ali não é realmente uma informação falsa? Né? Primeiro, por exemplo, eu já vi algumas fake news, montaram a Globo News, né? Montaram lá o Merval Pereira e o Doni Denucci, né? Que eram os dois jornalistas, olhando para o telão, e um indivíduo na época da greve dos caminhoneiros, falamos dela agora aí, um indivíduo lá falando um monte de coisa, né? Colocado ali, e os dois assim praticamente parados, né? Na frente. É uma montagem, né? Que na verdade ela foi encaminhada por um grupo de professores. Então, assusta, né? Porque, por exemplo... Quando você recebe de alguém que... Quando você recebe de alguém que você sabe, é um indivíduo... Agora, é sinal que um professor, ele deve ter achado que aquilo realmente aconteceu. Aquele cara deu uma entrevista para a Globo News falando um monte de impropérios, né? Então, veja, o que fazer com relação a isso, né? Naquele momento, eu recebi aquela mensagem e aí eu fui analisar, mas aí é uma análise que, como você faz? Eu olhei para a situação e percebi, o Doni nem trabalha mais com o Merval na Globo News, ele está no jornal Hoje. Entendeu? Então, veja, algumas coisas que você faz, uma associação, você consegue, mas isso é muito difícil de ser feito. Então, não são todos. O cidadão comum, ele vai ficar ouvindo e vai não sei o quê. Então, o ideal seria o indivíduo, né, começar a ter uma fonte de informações mais fidedigna. Confirmar se aquela confirma. notícia... Então, por exemplo, tenha uma fonte de informação fidedigna. Qual?
sites mais... não, eu não gosto de entrar. Não, vale a pena você entrar em sites mais... que a gente tem assim como de credibilidade mais alta. Então, dos grandes jornais, você pode pegar o Estadão, da própria Globo, G1, UOL, e daí você procura ali. Veja, até inclusive alguns estão com essa possibilidade lá de você mandar para saber para eles conferirem. Entendeu? Então é aí que de repente, né? Porque se você repassa, você tem uma certa responsabilidade para você estar encaminhando. Né? O repassador é um indivíduo que ou ele errou, né, viu e acreditou, ou ele pode ser de má fé. Isso não é bom, né? A gente não pode estar mergulhado numa campanha política, e não só na campanha política, eu acho que a fake news ela está atacando toda a estrutura da sociedade, não é só na política, não. É muita coisinha ali que é repassadas de má fé, utilizando de algum tipo de crítica que, na verdade, é destrutiva e não é construtiva. Isso não é bom para a sociedade. Professor Mário, como o nosso tempo é escasso, nós já estamos chegando no final. Eu quero agradecer a tua participação aqui. A gente sabe que as eleições estão aí em movimento, vamos dizer assim. Então, possivelmente pode mudar alguns cenários daqui a algumas semanas, né? Então, desde já, eu já deixo o convite para um próximo programa, principalmente chegando próximo das eleições ou uma eventual análise do segundo turno aí, tá? Para que os nossos telespectadores possam entender um pouco mais, né? Eu agradeço a tua audiência. Se você tiver dúvidas sobre as eleições, como a gente vai gravar outros programas, né, com o professor Mário, então mande para a nossa redação as dúvidas, para que a gente possa aqui no programa tirar essas dúvidas de vocês, como várias aqui foram tiradas, né? Continue acompanhando a nossa programação. Muito obrigado pela sua audiência e não se esqueça, se for fazer pós-graduação em Direito, faça na Unifil. Nós temos Direito Penal, Direito do Trabalho, Direito Previdenciário, Direito Civil, Direito de Família, Direito Imobiliário, Direito Notarial, nós temos perícias, enfim, nós temos uma gama de áreas para que você possa escolher. Está aqui os nossos dados, que vai passar aqui na tela. Entre em contato com a Unifil. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.